Vamos supor que você esteja fazendo uma prova subjetiva, aquela aberta, né, de você justificar seus cálculos, seja ela uma Olimpíada, um vestibular ou até mesmo uma avaliação da escola ou da faculdade. Então, vamos supor que você está lá, pensando nos problemas, está pensando naquela questão de matemática e pimba! Você finalmente tem a ideia para poder resolver o problema. E agora é hora de passar a limpo toda a sua solução. O miserável é um gênio! Só que depois da prova, você olha a sua pontuação e você percebe que não era bem aquilo que você esperava. Sabe aquela questão que você jurava de pé junto que tinha conseguido fazer, inclusive a resposta bateu com o gabarito oficial? Você às vezes fica perguntando, mas como é que o professor deu zero pra mim? Eu sei a resposta aqui, eu botei os cálculos e tal. O que foi que aconteceu, meu chapa? Muito viado! Talvez você esteja cometendo um dos 3 erros que eu vou falar aqui nesse vídeo. E que infelizmente muitos alunos acabam vacilando durante a prova. E eu vou falar aqui não só o que o corretor pensa quando ele olha uma solução que tem esses erros, mas também eu vou passar algumas dicas de como evitar cometê-los no futuro. Então, solta a vinheta. Sou só um cara que é matemático por diversão. Cara, que saudade que eu tava de pegar essa câmera e dizer: e aí, internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E galera, depois que vocês assistirem esse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão escrever uma solução muito melhor, muito mais limpa, organizada, aquela que o corretor vai olhar assim, vai se apaixonar e vai dar 10 logo de cara, tá ligado? Mas antes de eu mostrar pra você como é que faz pra poder agradar o corretor, eu já queria pedir um agradozinho pra você, amigo internauta. Já aproveita aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, cara. Nosso canal tá com mais de 3 mil matemáticos por diversão, tá crescendo dia após dia, né? E ativa o sininho pra não perder mais nenhuma novidade. Compartilha o canal também com a galera, né? Pra vocês verem uma matemática mais divertida, um professor que ajuda você aí, não só na parte das contas do número, mas também a expor corretamente seus argumentos, aquele bisuzão pra prova, tá ligado? Pra você se sair bem em todos os aspectos, beleza? Mas enfim, eu sei que você já tá doido pra ver quais são esses 3 erros que muitos alunos cometem na hora de escrever uma solução e como é que a gente pode fazer pra corrigi-los. Então, eu vou agora pro computador mostrar pra vocês, então, só bora! Bora! E amigo internauta, o primeiro erro que muita gente comete é não dar nome aos bois, não destacar partes importantes da figura, não mostrar com clareza quais são os seus passos de construção até você chegar na resposta correta. E para poder ilustrar como é que muita gente comete esse erro, vamos pegar esse problema aqui, certo? Que é uma questão que caiu na prova da OBM de 2008, tá certo? Eu tô deixando enunciado aí para vocês lerem. E caso vocês queiram pensar nesse problema, pausa o vídeo, tá certo? Vá pegar a sua folha ali, tentar rabiscar e tudo para poder você encontrar uma solução. Mas caso você já tenha feito isso, então acompanhe comigo que eu vou mostrar 2 soluções. Uma solução que está muito mal escrita em primeiro lugar e depois como é que seria o melhor se ela tivesse sido bem escrita, tá? E amigo internauta, vamos ler essa solução ruim e você vai entender por que essa solução ela é ruim, mas muita gente acaba escrevendo ela ao mesmo tempo. E ela diz o seguinte: vamos olhar para o quadrado que tem como vértice o ponto C. Aqui já começa um problema, cara, porque você tem 2 quadrados, você vai ter esse pequenininho e o quadrado grandão, os 2 têm um vértice C, então já fica uma confusão, cara, assim. O corretor já olha para um negócio desse e já começa a fazer cara feia. Então uma boa saída para o cara corrigir isso é o cara começar a dar nome aos vértices, sei lá, chama isso aqui de E, de F e de G, por exemplo, né? Mas calma que ainda vai piorar, cara, calma que ainda vai piorar. Aí, ó, ele continua aqui. Ao olharmos para o retângulo que tem um lado maior sobre BC, ou seja, aqui tá um pouco mais claro, ele tá pegando esse cara. Vemos que esse lado maior é igual ao dobro do lado do quadrado. Tá, mas por que que é o dobro do quadrado? O cara fica olhando assim, pô, mas de onde é que ele tirou isso aqui? Talvez o cara pode olhar aqui, ó, e observar o seguinte, porque uma delas é um quadrado de vértice C, cuja área é metade de cada um dos 2 retângulos. Mas o cara não fez nenhuma conta pra dizer a conclusão de que o lado é o dobro e tal. Então, por mais que essa conta seja direta, o cara tem que expor a ideia, tá entendendo? O cara já vai colocando logo o resultado, ok? E aí ele continua. Assim podemos dizer que o lado pode ser dividido em 3 partes iguais ao lado do quadrado. Tá, partes iguais ao lado do quadrado. De que quadrado? Esse quadrado, esse quadrado, esse... Ele não fala nada, cara, não fala nada, né? O mais ideal seria se ele pegasse o cara aqui e dividisse, ou fosse alguma medida, enfim. Portanto, o lado do quadrado do vizinho AC é igual a 4. Eu acredito que ele está falando desse cara aqui. Com isso, se olhar para o lado de cima do quadrado, lado de cima, essa parte aqui, essa parte, o que é que ele está olhando em cima? Tá muito vago.
temos que ele é formado por três partes. O lado do quadrado, o lado vizinho do retângulo pequeno, tá, o que é um retângulo pequeno? Tá isso aqui, quem garante que isso é... Tá entendendo? O negócio tá complicado, cara. O corretor olha um negócio desse, ele fica... Não, você é burro, cara, que loucura. Enfim, né? Mas vamos lá que ainda tem mais tortura, cara. Que é o dobro do lado do quadradinho. E o lado do quadrado vizinho é o AC. Eu acho que quadradinho ele tá se referindo como esse cara aqui, né? Mas vale lembrar que, pô, esse cara aqui é quadradinho em relação ao grandão, né? Então o quadradinho é um negócio que não tá bem definido. Assim, como o lado de cima tem 12 e a última parte tem 4... Tá, a última parte em relação ao quê, né? Novamente, o cara não fala nada aqui. O cara não diz que parte é essa, que é primeiro, que é segundo, que é última. E a primeira e a segunda juntas tem 8. Como a segunda é o dobro da primeira, a primeira tem 8 terços, a segunda tem 16 terços. Tá, novamente, ele não disse o que é a primeira nem a segunda. O corretor já tá ficando pistola, meu irmão. Já tô ficando putaço aqui, velho. E se olharmos para o lado esquerdo do quadrado grandes, a gente vai ter a mesma coisa. Aí temos que o retângulo destacado é um quadrado, que é a explicação do item A, ó. Pense numa explicação top, cara. Essa aqui, grande, pequeno, olha o lado, não sei o que e tal. Não entendi foi nada. E sua área é igual a 256 sobre 9, que é a resposta do item B. De onde é que ele tirou esses 256 sobre 9? Ele tirou, ó, não sei da onde. Eu acho que ele pegou esse 16 terços aqui, elevou o quadrado e dane-se assim, né? Mas você vê por que a solução é ruim, né? Porque o cara não dá nenhum nome aos bois, ele não dá nenhuma coisa na qual você possa fazer uma referência sequer na figura aqui. E ele não deixa muito claro os seus cálculos, como é que ele chegou nas conclusões. Ele vai pegar a primeira parte, pegar a segunda e tira não sei o que. Cara, você tem que explicar isso direitinho, porque senão a pessoa se perde fácil. Se a pessoa só for olhar para o texto aqui e tentar olhar para a figura vazia, ela não vai entender nada, cara. Não vai entender nada. O corretor vai sofrer muito para isso. E muitas vezes o corretor ele tem trocentas provas para corrigir. Então ele vai olhar para um diabo desse aqui, ele vai falar: ficou, ó, uma bola. Vou meter aqui um 0 de 10 porque você não explicou nada com nada, só chutou os números, né? O corretor poderia simplesmente fazer um negócio desse, cara. E você não teria por que ficar reclamando, por mais que a sua resposta tivesse correta. Mas, professor, vamos supor que eu quero melhorar isso aí. Eu quero dar nome aos bois e tal. Como é que eu faria? É o que eu vou mostrar agora com a solução correta. E, amigo internauta, aqui está um exemplo de uma solução bem melhor, certo? Porque ele já faz o seguinte, ó. Vamos chamar o lado do quadrado de vértice C de x, ou seja, já está começando a dar o nome aos bois a coisa aqui. E o lado do quadrado de vértice A de y, né? Então você vê que na figura aqui eu já consigo localizar quem é o quadrado de lado x e o quadrado de lado y. Tá mais consistente. E como os retângulos que estão vizinhos a esses quadrados têm o dobro da área deles, então eles irão ter a largura com a mesma quantidade de medidas de quadrado, enquanto o comprimento será igual ao dobro do lado do quadrado. Ou seja, ele fez a relação entre a área ser o dobro e o lado do comprimento ser o dobro, né? Ele relacionou uma coisa com a outra. Nem precisou botar muita conta, mas só em mostrar que uma coisa implica a outra, tá, o corretor já entende, né? Então ele já bota a figura aqui, ó. Então ele chamou esse lado de y, aí isso aqui vai ser 2y. Aí isso aqui vai ser x, isso aqui vai ser 2x, né? Então perceba que ele já colocou na figura o que ele pensou e como ele está estruturando o problema, né? E aí podemos ver que um lado do quadrado maior, o de lado BC, né? Ele falou o lado do quadrado maior e disse quem é esse lado aqui, ó, BC. Ele mede 3x, né? Que é esse x mais 2x. Para calcularmos o lado do quadrado central, basta retirar o que não pertence a ele. Logo retiraremos x mais y, que é x do quadrado com vértice A, e y do quadrado com vértice C, mas isso ocorrerá dos dois lados, então os dois lados do quadrado destacado são iguais a... Aí ele faz a conta aqui, ó, 3x menos x mais y, né, que ele tirou x aqui e y. Então isso aqui vai dar 2x menos y. Temos assim que ele é um quadrado, então ele fez a conta aqui, tirando x e tirando y, e aqui, tirando x, tirando y. Então veja como está muito mais claro, cara. Está muito mais fácil de você entender, só dando nome aos bois aqui, chamando de x, chamando de 2y, marcando os comprimentos. Isso melhorou muito a nossa vida, né? O simples fato de dar nome aos bois corretamente, definir as coisas, já ajudou bastante, né? É claro. E aí o item B, como o lado do quadrado maior é 12, e já havíamos falado que também é 3x, logo 3x igual a 12, ele montou a equação. E daí ele concluiu que é 4. Mas também podemos perceber que a medida de 2x é equivalente ao 3y, né? Por quê? Porque é só você olhar aqui, ó,
esse 2y com y e esse 2x aqui, ok? Eu percebo que aqui nem é perfeito assim, porque ele faltou indicar aqui, mas ele já mostrou que tem uma equivalência. Você pode ver isso com mais facilidade na figura. E como x igual a 4, então você tem que o y é 8/3. Aí, como ele vai substituir os valores de x e de y, como o lado do quadrado destacado é 2x menos y, sua área é 2x menos y ao quadrado, fórmula do cálculo da área, né? Explicitando como você obtém os cálculos. Substituindo x e y, temos que a área vai ser 2 vezes 4 menos 8/3. Ele faz a conta aqui, dá 16/3 ao quadrado, que é 256/9. E amigo internauta, percebeu a diferença monstruosa entre uma solução e outra? Por mais que as duas soluções tenham uma linha de raciocínio correta, a primeira solução ela é uma linha completamente desorganizada, confusa, dificulta muito a vida do corretor. O corretor só daria uma nota boa ali se ele tivesse com muita boa vontade. Já nessa daqui não, essa aqui você já está ajudando a vida do corretor. O cara já olha com bons olhos isso aqui, ele já fica mais leve para poder corrigir a sua prova, sabe? Então a sua chance de você conseguir ganhar todos os pontos fazendo uma solução com essa estrutura aqui, nomeando os caras e tudo, é muito, mas muito maior. Porque isso aí já vai ganhar a simpatia do corretor, né? Percebeu que eu já tô até mais leve aqui falando, né? Fiquei meio pistolaço lá da primeira solução, mas porque eu já corrigi muitas provas daquele jeito, né? E só de lembrar, amigo internauta, me dá um negócio ruim, sabe? Me dá um negócio ruim. Só que uma solução dessa, por outro lado, ela é prazerosa, ela é delícia de ler, cara. Delícia mesmo, né? Enfim, então acho que esse problema, essa solução ajuda a expor um pouco esse primeiro erro. Vamos falar do nosso próximo, tá? E amigo internauta, antes de eu falar desse problema de dividir de maneira organizada os casos, vamos olhar esse problema aqui, certo? Que é uma questãozinha basicamente padrão de algarismos. E se você quiser dar uma pensada nela, ver como é que faz, né, estudar um pouco, eu sugiro que você pause um pouco o vídeo, tente fazer a questão e quando você tiver terminado, volta aqui para poder ver como é que a gente pode escrever uma boa solução dela, ok? Mas caso você já tenha feito isso, vamos ver aqui como é que é uma solução ruim dessa questão, né? Que ele pede para determinar quantos números naturais de 3 algarismos existem, tá? E se o produto desses dois algarismos é igual ao terceiro algarismo, né? E uma solução bem ruim é o seguinte, se o cara ficar fazendo, ó, os números 248, 284, 482, 428, 824, 4842 dão certo. Dão certo por quê? Porque 2 vezes 4 é igual a 8, ok. E também dão certo os números 1, 339, 393, 933. E aí a gente também tem o 236 e tem 5 8s, os 5 outros assim como ocorre com 248, que é trocando a ordem dos algarismos, né? Há também 3 números como o 224, que é trocando os algarismos, também tem 111, 121, 122, 133, 144 e assim por diante, né? Até 199 eu suponho. Então o cara só vai jogando os números e o ainda fica com preguiça, meu irmão, de escrever o resto, velho. É muita falta de pena, né? É verdade. E aí cada um deles pode ser ordenado de 3 maneiras, exceto para 111, que só pode ser ordenado de apenas um modo. Então a gente tem também 100, 200 e 300 e assim por diante. Então, portanto, eu tenho 52 números, né? E por que essa solução, ela não é apenas ruim, mas ela é péssima. Péssima, porque ele jogou os números aqui, mas ele não deu nenhum critério. Pô, por que esses aqui são os únicos números? Por que não existem outros? E eu sei lá, pô. O cara não deu nenhuma explicação. E ainda falou, a gente vai trocando os números, não sei o quê. E aí você tem essa quantidade. E nem se preocupou, nem se deu ao luxo de mostrar como é que a gente pode estruturar, juntar e tudo mais, né? Ou seja, a solução aqui tá uma bosta. O corretor olha assim, velho, isso aqui é zero. Por mais que ele acerte a resposta, que de fato é 52, mas isso aqui é zero, cara. Por quê? Porque pô, o cara só jogou os números assim, jogou as ideias e tal, e não mostrou por que isso aqui vai dar as únicas respostas, por que não tem outros caras, né? Ou seja, ele não dividiu em casos de maneira organizada. Então, amigo internauta, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer para poder corrigir isso aqui e transformar essa solução, que é uma jossa, é uma porcaria, numa solução boa, digna de um 10 de 10, tá ligado? E galera, uma solução boa, certo? Ele já começa dizendo o seguinte, vamos dividir o problema em casos, de acordo com o menor algarismo do número. Ou seja, eu vou analisar o menor algarismo do número e eu vou ver o que isso resulta, quais são as possibilidades que vão aparecer a partir daí, ok? Então, o primeiro caso, o menor algarismo é 0. E aí ele diz que nesse caso o produto em questão só pode ser 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Para que isso ocorra, é necessário que o número ele tenha que ter 2 zeros, porque se aparece um 0,
ele envolvido no produto, a resposta tem que dar 0. Então, os únicos números de 3 algarismos com 2 zeros são 100, 200, 300 e assim por diante, totalizando 9 números, tá? Então, aqui no primeiro caso a gente já tem 9. Então, ele destaca quanto você obtém de caso a caso, né? Segundo caso, o menor algarismo é 1. Então, se o menor algarismo é 1, o número final ele tem que ser da forma NN1 ou permutações, né? Que é aquele negócio de trocar. Com N sendo um dígito de 1 a 9. Por quê? Porque quando você faz aqui 1 vezes N, o produto tem que dar N também, ok? E caso N seja 2, 3 até 9, a gente vai ter que esses números aqui são distintos, né? Então satisfaz o problema. E aí a gente tem 8 possibilidades para N e 3 possibilidades para permutar os números, né? Então a gente vai ter 8 vezes 3 igual a 24 números. Só que no caso N igual a 1, tu só vai ter uma possibilidade, que é 1, 1, 1. Se você trocar esses caras em ordem, você obtém o mesmo número, né? Então por isso conta como um só. Então a gente vai ter ao todo 25 números, né? Que é os 24 aqui do 8 vezes 3. Mas a exceçãozinha que é 1, 1, 1. Então você vai ter essa quantidade de números aqui, né? E continuando com a solução, vamos ver aqui o terceiro caso. O menor algarismo é 2. Então, o número ele tem que ser da forma 2n e o último algarismo aqui tem que ser 2n, né? Onde n e 2n são algarismos. Então, por isso que a gente tem 2, 3 ou 4 para o valor de n. Porque se o n for 5, esse cara aqui vira 10. Então, não é mais algarismo, né? E aí você divide em subcasos. N igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. E aí você vai listando aqui, né? Então, eu percebo que nesse primeiro caso eu tenho 3. Nesse segundo caso aqui eu tenho 6 e nesse terceiro subcaso aqui eu tenho mais 6. Então dá 15 números aqui, pessoal. Então nesse terceiro caso nós temos 15 números. E o quarto caso, que é o menor algarismo sendo 3. E aí, sendo o menor algarismo 3, você vai só poder ter o quê? 3, 3, 9. Por quê? Se você pegar 3 vezes 4, já vai dar 12, né? Já vai extrapolar. E as suas ordenações, né? Então você só vai ter 3 números aqui, né? Perceba até que talvez aqui o cara poderia... escrever um pouco melhor, dizendo se 3 vezes 4 é maior do que 10, então só podemos ter o outro algarismo 3, né? Mas o fato da solução estar tão bem organizadazinha, tão bem dividida em caso, faz com que o corretor ele olhe assim, não, mas vamos deixar passar, tá entendendo? O cara já tá fazendo tão bonitinho aqui, ou seja, você já tá começando a ganhar o corretor na lábia, cara, escrevendo bem a solução, né? Você nem precisa fazer algo 100% correto, só fazer algo mais organizadozinho, em caso... Você já está ganhando o corretor, né? Uhul! E o quinto caso, menor algarismo é no mínimo 4. Aí ele fala, como menor algarismo é no mínimo 4, o produto vai ser no mínimo 16. Que já supera qualquer algarismo. Então não tem mais nenhum número nesse caso. Então o total vai ser o quê? Juntos 4 casos, 9 mais 25 mais 15 mais 3. Isso dá um total de 52 casos. Então por isso a resposta é igual a 52. Né? E você percebe que a solução é radicalmente diferente da anterior. Porque embora ela seja uma solução maior, mais trabalhosa de se fazer, mas pelo menos é uma solução mais organizada. Você está mostrando a sua linha de raciocínio para o corretor. Estou tentando fazer do primeiro, segundo, terceiro caso, né? Então dividir para conquistar, amigo internauta, é uma ótima tática. Não só para resolver problemas, mas também para expor soluções de maneira clara e organizada, né? Falando em expor raciocínio, o terceiro erro que eu vou mostrar aqui é algo que muita gente comete. Que o pessoal acha que o corretor já viu a solução do problema e tal, então ele vai conseguir adivinhar o que passou pela nossa cabeça, né? E é sobre isso aí que eu vou falar agora. E amigo internauta, eu tenho que confessar pra vocês, esse erro é o que me deixa mais dentre todos os três. Por quê? Porque tem muito aluno que acha que corretor, por já ter visto a solução e tal, ele vai adivinhar o que o aluno pensou na hora da prova. Eu fico olhando assim, eu tenho vontade de falar, meu irmão, tu acha que eu sou o quê, velho? Tu acha que eu sou... sei lá, o médio ali, o Chico Xavier que vai transcrever ali, adivinhar o que passou pela tua cabeça na hora da prova. Não, cara, eu não tenho superpoder não, cara. Eu sou um ser humano normal, só sou um matemático por diversão, tá ligado? E assim, eu não tenho como saber o que raios passou de ideia na tua cabeça. E quando você não expõe essas ideias e diz, vai fazendo aí... Cara, sério... Eu fico pensando, meu irmão, é pra você fazer o trabalho, não é pra você deixar a carga pro corretor não, cara. O corretor não pode ter trabalho. E assim, vocês vão entender melhor quando eu for mostrar aqui as soluções ruins e as soluções boas desse problema, né? Mas o problema aqui, certo, é uma questão da OBM envolvendo soma de quadrado de algarismo, né? Um número que é chapa.
E é uma questão bem bacana, se vocês quiserem dar uma pensada aí antes de ver as soluções ruins, tá certo? As soluções boas, então eu sugiro pra você pausar um pouco o vídeo. E bora lá, né? Já tô ficando meio puto só de imaginar as soluções ruins aqui que pode aparecer desse negócio, né? E galera, então essa é uma questão aqui na qual você vai pegar os algarismos, elevar ao quadrado e dar um quadrado perfeito, né? Contanto que esse algarismo não tenha zero, eu digo que esse número ele é chapa, ok? E ele pergunta no item A qual é o maior inteiro positivo com 2 algarismos, que é chapa. E no item B ele pergunta se existe um inteiro positivo com 2011 algarismo, que é chapa. E ele pede para justificar a sua resposta, né? E uma solução, essa solução não é apenas muito ruim, ela é péssima, cara, péssima. Enfim, quando eu preparei o arquivo aqui eu botei muito ruim, eu tava de bom humor, cara. Porque o cara bota aqui item A, 86. De fato, é a resposta. Mas por que é o menor, cara? Ah, professor, mas é porque tá lá nos critérios e tal. Sim, mas você tem que explicar, meu irmão. Você tem que explicar por que números maiores do que 86 não são chapas. Mas o cara pode falar, ah, mas vai fazendo a conta e tal e dá certo. Sim, você tem que fazer a conta, meu irmão. Você tem que fazer a conta, né? E o cara aqui só joga o número, né? E no item B a mesma coisa. Ele joga esse número de 2011 algarismos, ok? E ele nem se dá o luxo de explicar por que isso aqui é chapa. Por que a soma dos quadrados desse cara aqui ele vai dar isso aqui, né? Um quadrado perfeito. Então, o nego olha para a solução dessa e olha assim, meu irmão, o cara aqui pode ter acertado tudo, tal, mas não explicou nada, não deu uma justificativa. Isso aqui é um zero claro, claríssimo, né? O cara dá zero sem nem pensar, meu irmão. Sem nem pensar. E quando a gente olha para uma solução ruim, ou seja, um pouquinho melhor do que isso aqui, ele ainda dá uma certa satisfação ao corretor, mas não é o bastante, porque olha o seguinte, o item A ele diz... Primeiro, note que 86 é chapa, porque 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado é 10 ao quadrado. Ok, conta show aqui. Depois podemos rapidamente fazer as contas de cabeça. Meu irmão, é para você justificar, é para você fazer as contas. Não é para você deixar o trabalho com o corretor. Porque a gente tá te avaliando, caralho! Enfim, né? E o item B, sim, ele é esse mesmo número aqui, porque a soma dos quadrados é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, esse 861 vezes, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 75 vezes, e 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 75 vezes. Ou seja, ele armou a conta aqui, só que ele disse que isso aqui é 220 ao quadrado, não mostrou nem como é que você pode fazer para poder desenvolver essa expressão de maneira razoável, cara. O item B ainda está um pouco melhor escrito com o item A, porque esse negócio aqui, fazer conta de cabeça, tipo, você não expor o seu argumento, porque vai que você erra conta de cabeça, meu irmão. Vai que você erra, você tem que mostrar que você não errou, que você fez tudo direitinho. Então, se não passar isso no papel, é um erro tremendo, né? E muita gente comete erros em outras coisas parecidas, do tipo, você traça esse cara, traça essa reta, calculando os ângulos, temos a marcação na figura. Não, você tem que mostrar o passo a passo, né? Enfim, essa parte de corretor ser evidente, que muita gente acha que é uma coisa que eu poderia fazer um vídeo inteiro só explorando isso. Acho até que vou fazer qualquer dia desse. E porque é uma coisa que muita gente comete e os corretores sempre ficam putos quando vê esse tipo de negócio, né? Então essa solução aqui, ela seria, na melhor das hipóteses, 3 de 10, porque o cara ainda dá uma outra satisfação. Mas como é que seria uma solução ótima, professor? É o que eu vou mostrar agora pra vocês. Enfim, então finalmente uma solução boa, né? Ele começa do mesmo jeito daquela solução ruim, né? Mostrando que 86 é chapa. E aí ele fala, agora para verificar porque ele é o maior número chapa, ele deve mostrar porque 87, 88 até o 99 não são chapas, né? E aí ele vai fazendo as contas aqui, ó. 87 não é chapa, pois 8 ao quadrado mais 7 ao quadrado é 113, que não é quadrado. 88 também não é chapa, pelo mesmo motivo, dá 128. Aqui dá 145, 90 não é chapa porque não tem um algarismo número. Enfim, ele vai fazendo as contas de todos os casos. Ele checa na mão que isso daí não é quadrado perfeito, ok, pessoal? Então, por isso que o menor número chapa é o 86. Então aqui, ó, ele não parte do pressuposto que o corretor vai adivinhar que ele acertou as contas de cabeça, não. Ele mostrou que ele realmente fez as contas certas, ok? E mesmo se tivesse um errinho, o corretor vai olhar assim, pô, o cara cometeu um errinho, detalhe, uma coisinha besta, vou deixar passar, tá entendendo? Às vezes o corretor, ele deixa passar uma ou outra coisa, né? Já que é uma lista basicamente bem extensa, né? Então, o menor número chapa aqui é 86, o item A está resolvido, né? Porque qualquer número maior de 2 algarismos não dá certo. E no item B, ele já completa a conta aqui, né? Porque ele arma do mesmo jeito lá da solução ruim,
Mas ele fala aqui, ó, o 5 ao quadrado, ele aparece 1861 vezes. E o 4 ao quadrado aparece 75 vezes. O 3 ao quadrado aparece 75. Então isso aqui vai ser o quê? 1861 vezes 5 ao quadrado. 75 vezes 4 ao quadrado. 75 vezes 3 ao quadrado. E aí o 5 ao quadrado, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, ele desenvolve. Aí depois de desenvolver, ele faz essas multiplicações. E depois de fazer essas multiplicações, ele faz a soma. E 484 é 22 ao quadrado. Com 00 fica 220 ao quadrado. Então, essa solução tem nem o que reclamar, cara. O cara fez aqui direitinho. Foi até uma solução curta. Ele nem precisou mostrar como é que ele pensou para poder chegar nesse número aqui e tal. Mas ele mostrou esse número e ele explicou passo a passo por que ele é verdade. Então, isso aqui é uma solução muito boa, cara, nesse sentido, né? Então, o corretor não precisa adivinhar nada, não precisa ficar tentando entender o que diabo foi que o aluno pensou, né? Ele não precisa dar uma dividente. Então, na hora de você escrever uma solução, amigo internauta, lembre-se, corretores não são videntes, corretores gostam de uma solução bem organizada, dividida em casos, e corretores querem que você dê nome aos bois, que você diga de onde é que você começou, defina os caras e mostre a sua linha de raciocínio. Esse é o segredo para você fazer uma boa solução. Entendeu, mano? Muito bem, galera, então esses foram os 3 principais erros que os alunos cometem na hora de passar a limpo a solução. Espero que vocês tenham entendido muito bem esses erros, por que o corretor não gosta, né, de ver um negócio desse e como você fazer para poder contornar isso, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, muito obrigado aí pelo like, pela inscrição e compartilhamento do canal com a galera e nos vemos na próxima, beleza? Então, fiquem com Deus e até lá. Valeu, pessoal! Um abraço!